Olá, seja bem-vindo ao meu canal, e hoje daremos continuidade ao tema Goetia. Hoje falaremos sobre os espíritos, e citarei a descrição de Salomão, como são 72 daimons ao todo. Eu não falarei de todos neste vídeo, citarei alguns, e em outro vídeo continuarei até chegar ao número 72, mas lembrando que apenas citarei a descrição de Salomão. Se quiser um vídeo mais elaborado sobre um daimon específico, coloque o nome dele nos comentários. Antes de tudo, aprenderemos o que são esses espíritos. Bem, os espíritos da Goetia são conhecidos como daimons, gênios, espíritos infernais e também como demônios. Algumas entidades da Goetia aparecem nas escrituras sagradas, como Asmodeus e Beelzebul, e nas escrituras essas entidades são chamadas de demônios. Essas entidades existem desde os primórdios da humanidade, e não tiveram vida física, ou seja, nunca foram encarnados. A origem destas entidades não se sabe ao certo qual é, mas apresentarei algumas das teorias sobre a possível origem desses seres. A primeira teoria se chama entidades espirituais. Esta teoria supõe que os daimons são espíritos ancestrais que são evocados para realizar os desejos humanos. Algumas variações desta teoria diz que são espíritos infernais, ou seja, demônios, e outras dizem que são deuses antigos que foram esquecidos com o passar do tempo. A próxima teoria se chama energias personificadas. Esta teoria diz que os daimons são energias onipresentes neste mundo. Estas energias representariam os fenômenos e componentes da natureza, que através de um ritual de evocação, se manifestam personificadas. Segundo esta teoria, a energia que se manifesta quando evocada é apenas uma pequena quantidade da energia existente, assim explicando a manifestação do mesmo daimon em lugares diferentes ao mesmo tempo. A próxima teoria se chama materialização do nosso subconsciente. Segundo esta teoria, os daimons são parte do nosso subconsciente e o ritual seria um processo para fazer com que o subconsciente se ligue ao consciente, desta forma sendo possível a alteração da realidade, assim tratando da manifestação da nossa mente. Isso explicaria uma mesma evocação ter efeitos diferentes. A última teoria desse vídeo se chama Anjos Caídos. Talvez esta teoria seja a mais aceita no meio evangélico e no meio católico. Esta teoria diz que essas entidades são anjos caídos, ou seja, demônios, que se rebelaram contra Deus junto a Satanás, e esta forma que eles se revelam para a humanidade é apenas um plano diabólico para levar as pessoas para o inferno, pois eles dão coisas físicas, mas não a salvação. Independente do que eles realmente são, é fato que eles têm poderes suficientes para realizar desejos humanos, como ficar rico, ter uma namorada, ou até ter poderes sobrenaturais. Agora que você já sabe as suas possíveis origens, eu vou citar 5 daimons e sua descrição, segundo Salomão. O primeiro demônio da Goetia se chama Baal ou Baal, também conhecido como Beelzebul. Ele é um rei que governa no leste. Ele é o senhor da tempestade e da fecundidade. Ele governa sobre 66 legiões de espíritos infernais e manifesta-se sob variadas formas, às vezes como um homem, e às vezes de todas as formas possíveis de uma vez. Ele é capaz de tornar uma pessoa invisível, não no sentido literal. Por exemplo, essa pessoa que obteve o poder deste daimon, ela seria impossível de ser rastreada por outro magista. O segundo espírito da Goetia se chama Agares ou Ágrias. Este espírito é um duque e governa a zona oriental do inferno, e sobre seu governo ele tem 31 legiões de daimons. Sua aparência é de um homem velho pálido,
cavalgando em um crocodilo e com um falcão em seu punho. Esta é a forma em que ele se manifesta quando evocado. Sua habilidade é fazer com que o magista percorra grandes distâncias em projeção astral e ensina todas as línguas conhecidas, persegue os inimigos, destrói espíritos inimigos, e pode provocar a queda de importantes homens, levando-os a perder a sua posição pública, a honra e o respeito dos outros. Pode causar um terremoto e incita a dança. O terceiro espírito da Goetia se chama Vassago. Este espírito é um poderoso príncipe. Sua aparência não é dita na chave de Salomão, é apenas dito que ele é semelhante a Agares. As únicas descrições de sua aparência foram feitas por magistas que efetuaram o ritual com sucesso e conseguiram evocar o espírito, fazendo assim ele mostrar a sua real forma. A descrição de um destes magistas diz que este espírito parecia com um ancião montado num crocodilo e com um milhafre no punho esquerdo, e possuía olhos ocos, e enxergava apenas em outras dimensões, sendo cego nesta. Sua habilidade permite possuir o poder de revelar o passado, presente e o futuro. Pode encontrar tudo o que foi escondido, extraviado, perdido ou roubado. É capaz de desocultar magias que foram ocultadas e responde perguntas que lhe forem solicitadas. E este daimon comanda 26 legiões de espíritos. O quarto espírito da Goetia se chama Samgina. Este espírito é um marquês. Ele governa sobre 30 legiões de espíritos. Sua aparência é de um cavalo, ou burro. Sua habilidade permite a comunicação com as sombras dos mortos, especificamente durante os sonhos e projeções. Ensina todas as ciências liberais e dá conta das almas das pessoas que morreram em pecado e também das pessoas que morreram afogadas. Ele também responde ao que lhe é perguntado, e permanece com o conjurador, até que ele ou ela se sinta satisfeito. O quinto e último espírito deste vídeo se chama Marbas ou Barbas. Este daimon é um presidente, e comanda 36 legiões de espíritos. Marbas responde corretamente todas as perguntas, sobre coisas escondidas ou secretas, podendo também revelar magias ocultas. Ele cura e causa doenças, concede grande sabedoria e conhecimento em artes mecânicas. Pode mudar a forma das pessoas no sentido de forma física, como tornar o indivíduo belo ou esbelto. Marbas é um dos daimons utilizados em trabalhos espirituais para a cura de doenças e magias que auxiliam na melhora de problemas de saúde. Se você assistiu até o final, saiba que sou muito grato. E se gostou, não se esqueça de deixar o like, e se inscreva no canal e faça parte da nossa Legião Obscura. Que Deus te ilumine, e até a próxima.